No divã de Anastácia, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 14. Estupro e aborto. Depois de alguns dias, na triagem natural das cartas, Anastácia e eu nos deparamos com o texto de um pai que nos digitou nos seguintes termos: Doutor Inácio, que o Senhor nos abençoe. Sou um pai sofredor. Sim, pois, qual acontece às mães, os pais também sofrem e choram. Não é sem lágrimas nos olhos que estou lhe escrevendo esta carta. A minha filha, de apenas 17 anos de idade, foi vítima de violência sexual e, em consequência, ficou grávida. O senhor não sabe o que estamos passando. O infeliz que fez isto é um indivíduo sem escrúpulos, com quem ela estava começando a trabalhar. Dizem que ele já fez o mesmo com outras jovens. É um homem cheio de dinheiro, poderoso. Dei queixa na polícia, mas ele contratou bons advogados e, para os pobres, a justiça é muito morosa e falha. A minha filha ficou com sérios abalos psicológicos e, nos primeiros dias, tentou se matar. Não sabendo o que fazer, eu e minha esposa, no intuito de evitarmos o pior, concordamos com a sugestão do aborto medicamentoso. Agora, porém, estou com a consciência pesada. Será que agimos corretamente? A criança, caso nascesse em nossa casa, seria sempre a lembrança do que padecemos. Por favor, preciso ouvir a sua palavra. Se dispuser de tempo, sei que o senhor é muito ocupado, escreva algo me tranquilizando. Com meu abraço. Doutor, exclamou minha auxiliar, que drama terrível. Sim, concordei, daqueles que, conforme dizem, não são de se desejar ao pior inimigo. Como o senhor haverá de responder a esse pai? Inquiriu-me em seguida. Numa situação dessa, dizer o quê? A não ser que o responsável pelo estupro deveria mofar na cadeia, apartei com humana e, creio, justa indignação. Como condenar essa jovem, ainda quase uma menina, ou a seus pais, que com certeza agiram como talvez agisse a maioria dos pais nas mesmas circunstâncias? Anastácia, ponderei. Esta carta, com este triste episódio que narra, me dá a oportunidade de repetir que não sou favorável à prática indiscriminada do aborto. Em todos os casos de aborto, doutor, o aborto, a não ser com precisa indicação terapêutica, não deveria ser cometido. Se existem métodos contraceptivos, por que, ao se constatar a gravidez que não se planejou, recorrer à prática do aborto? Se bem que, falei reticente, efetuando breve pausa. Que? A chamada pílula do dia seguinte é abortiva, e sendo assim, no mundo todo, milhares de abortos acontecem diariamente. Não admitir isso seria hipocrisia. Independente da crença religiosa, pela leviandade dos homens, milhares de mulheres, todos os dias, são induzidas à prática quase sistemática do aborto. Até mesmo as mulheres espíritas, doutor? Até mesmo elas, respondi. Não obstante, de maneira equivocada, somente se considera aborto quando o embrião, já com algumas semanas de vida, é expulso do ventre. Faz-se, então, um verdadeiro estardalhaço. Recrimina-se a vítima e nem sequer se pergunta pelo nome do algoz. A mulher, como há 2000 anos, aconteceu à adúltera, que seria apedrejada, é execrada publicamente. Uma pergunta: apenas a pílula do dia seguinte é abortiva ou existem outros métodos contraceptivos que também o são? Não somente a pílula, elucidei. O chamado DIU, dispositivo intrauterino, do qual muitas mulheres se valem para não engravidar, também o é.
Até hoje, entre os próprios médicos, as opiniões se dividem a respeito, mas isto é de fácil constatação. O DIU, aumentando a contratilidade uterina, lança para fora o óvulo fecundado. Muitos não a querem admitir, mas esta é a verdade. Embora não em 100% dos casos, o DIU, com o qual muitos espíritas se mostram complacentes, é abortivo. Doutor, e todo óvulo fecundado possui espírito? Minha cara, este é um caso que discutiremos oportunamente, pois, do contrário, perderemos o foco do assunto ventilado pelo autor desta carta. Afirmei novamente, correndo os olhos sobre as linhas que extravasavam toda a angústia do coração de um pai. Porém, a princípio, devo dizer a você que não. Nem todo óvulo fecundado possui espírito. Isto, no entanto, não está em discussão, porque o problema é de ordem ética e não de ordem doutrinária. De ordem ética e não de ordem doutrinária? Repetiu a irmã, franzindo o senho. Sim, porque quem se vale, e aqui incluo tanto a mulher quanto o homem, conivente com a situação da pílula do dia seguinte e do DIU, faz de conta que não houve aborto. Crê que, ignorando que sejam métodos igualmente abortivos, ficará bem com a própria consciência, não infringindo as leis de Deus. Quanta complicação nisso tudo, doutor! Parte-se do falso pressuposto ou da ilusória premissa de que, quando não se toma consciência do erro, não existe erro. Na verdade, o que se pretende é indiscriminar no próximo o que se admite em si. Doutor, observou Anastácia, com perdão da expressão, se assim fosse, se todo óvulo fecundado, desde o início da fecundação, possuísse espírito, a reencarnação se transformaria num carnaval, com o espírito entrando e saindo do corpo, em formação de um minuto para o outro? Concordo plenamente, redargui. Nisso não existe lógica alguma. Aliás, é um absurdo. Não obstante, existem companheiros de doutrina que continuam sustentando a tese, a qual, evidentemente, Allan Kardec, o codificador, não teve condições de abordar em todas as suas minúcias, como outras que se encontram exaradas no Pentateuco. A não ser o Evangelho do Cristo, ponderou a interlocutora. Não existe livro algum que contenha toda a verdade. Mesmo assim, Anastácia, fiz questão de frisar, o Evangelho contém toda a verdade do amor, porque mesmo o Senhor não teve condições de revelar aos homens toda a verdade, que um dia certamente conheceremos. Tanto assim é que, ao se referir ao advento do Consolador, ele conjugou o verbo conhecer no futuro do presente simples. Conhecereis. Parece-me também, doutor, confesso que sou quase analfabeta, que o conhecereis soa aos nossos ouvidos de maneira condicional, não? O Cristo disse que os homens conhecerão, mas não disse quando nem como. Ótimo, exclamei, contente com a sua perspicácia. Por outro lado, aproxima-se de um imperativo. Quer dizer, conhecer será inevitável, mas, como você bem colocou, ele não disse quando, como e, consequentemente, nem onde. Esse nem onde do Senhor quer significar? Que tal conhecimento, inclusive, para muitos espíritos, poderá vir a ser dar em outros mundos por obra do exílio que, em geral, as criaturas renitentes no erro haverão de sofrer.
O conhecereis vaticinado por Jesus em relação à verdade já tem quase 2000 anos e, não obstante, até hoje, estamos tentando desvendar o sentido oculto das parábolas que ele nos contou, esgrimindo intelectualmente pela sua interpretação, quase totalmente esquecidos ou pouco interessados pela essência que encerram. Breve silêncio se fez no diálogo e, ao rompê-lo, Anastácia me perguntou de maneira direta: Doutor, no caso específico dessa jovem que sofreu violência sexual e, com o aval dos genitores, praticou o aborto, que o senhor tem a nos dizer? Inicialmente, eu diria o seguinte: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem se sentir em condições de julgar, que julgue e assuma as consequências espirituais de semelhante atitude. Convém recordar, todavia, que, no caso da mulher surpreendida em adultério, o qual o Evangelho de João, em capítulo 8, versículo 1 a 11, nos relata o único em condições de efetuar qualquer julgamento, e que era Jesus Cristo, se absteve completamente, limitando-se a dizer: também eu não te condenarei. Vai-te e, de futuro, não tornes a pecar. No caso da gravidez dessa jovem, inquiriu a irmã, o óvulo fecundado já poderia conter ou não conter espírito em vias de reencarnar? Quanto a esse aspecto sobre a Terra, não há quem possa saber com precisão. Efetuam-se meras conjecturas. Talvez o único que pudesse dizer algo a respeito com a necessária credibilidade fosse Chico Xavier. A ciência, com sua orientação materialista, não tem como se pronunciar. Se o aborto ocorreu não havendo espírito no óvulo fecundado, do ponto de vista ético e não doutrinário, o comprometimento dos envolvidos seria maior? Pode ser que sim, pode ser que não, argumentei. Vai depender de inúmeros fatores. Não devemos particularizar responsabilidades, porque, a rigor, por todo o mal que acontece no mundo, cada pessoa tem sua parcela de culpa. Um dia, pelas circunstâncias que criamos favoráveis ao bem, não haverá mais espaço para as manifestações do mal sobre a terra. Compreendeu? Compreendi e estou pensando no que o senhor acabou de dizer. Outra coisa, acentuei, procure pensar comigo. Nesse episódio que nos foi relatado, 4 pessoas foram transformadas em alvos preferenciais da sociedade. A jovem aviltada, com sua honra e dignidade, seus pais e o estuprador. Sendo que, perante a sociedade, o estuprador parece até ter cometido um erro menor do que a jovem que ele violentou. Foi a vez de Anastácia se indignar. Seria o aborto, em tal situação, maior crime que o ato de violência sexual cometido contra uma jovem indefesa? Ela está com 17 anos de idade, doutor, mas quantas não são vítimas de estupro aos 10, 12, 14 de idade? E ficam grávidas, meninas que ainda estão brincando de boneca. Aí, com toda a convencional hipocrisia em empáfia, surgem os religiosos em campo, afirmando em relação aos filhos alheios aquilo que eles não afirmariam em relação aos seus próprios filhos e netos. O senhor não é mesmo de rodear o assunto, replicou a prestimosa auxiliar. Está aí o motivo de algumas de suas ideias serem contestadas pelos que preferem contemporizar. Deixe-me, solicitei, completar o meu raciocínio. Por favor, acompanhe-me nele e me dê o seu veredito, pois, sinceramente,
Sua opinião me interessa bem mais que a dos doutores da lei.